eu vou ensinar você a saber como é um bloqueio de ramo direito e um bloqueio de ramo esquerdo. No bloqueio, ó, em uma situação normal, a gente tem que em V1 e V2, a onda RS, lembrando que o R é a primeira onda positiva e o S é a segunda negativa. Como assim? Então, a gente vai ter P, aí Q, R, S. Então, aqui é o Q, aqui é o R e aqui é o S. Então, o R, ele vai ser a primeira onda positiva, que sobe lá pra cima. E o S vai ser negativo. S parece uma cobra, e cobra lembra a falsidade, que é pra baixo. Então, tá. R1 e R2. Então, em R1 e R2, você vai ter negativo. Como a gente lembra disso? Lembra que no primeiro e no segundo ano da faculdade, a gente é um pouco ruim quando comparado com o resto dos anos. Então, a gente é negativo em V1 e V2. Então, a gente tem um RS negativo. O que ficaria mais ou menos assim, ó. Você vai ter assim, aí pra cá e pra cá, que é onda T. Então, né? P, Q, R, S, T. Ok. Ó, aqui seria o S, lembrando aqui que e o R, eles estão invertidos, por isso que tá assim, ok? Então, isso seria normal, o RS tá pra baixo, negativo, tá vendo? Porque RS tá pra baixo, aí tem um T. E numa situação de bloqueio de ramo direito, a gente vai ter essa conformação, Rzinho, S, Rzão. Então, você vai ter uma onda R, aí o S que já é negativo, outro R, e aí seguido por T invertido. Isso em V1 e V2, no bloqueio de ramo direito. Então, você vai ter o Rzinho bem aqui, que é, lembra que é a primeira positiva, o S bem grandão, por isso que tá maiúsculo, e outro R. Então, você tem duas pontas de R, tá vendo? Então, numa situação de bloqueio de ramo direito, em V1 e V2, você tem duas pontas de R, ok? Numa situação de V6, a onda já é positiva, RS já é positivo. Se RS já é... Eu vou deixar bem aqui pra gente não esquecer, vou escrever aqui do lado. Então, em V1 e V2, a gente vai ter duas pontas, que vai ser R, aí S, R de novo, e o Q vai ser, o T vai ser invertido, então pra cá. Mais uma vez, ó, R, S, o Rzão de novo e o T invertido, isso em V1 e V2. Quando a gente fala de bloqueio de ramo direito, olhando na derivação V6, já tá tudo normal. Mas qual vai ser a diferença? Você vai ter um Rzão. Então, você vai ter lá onda P, aí Q, R bem grandão, seguido por um S bem grandão, e a onda T vai estar normal. Então, vai ser assim. Então, você vai ter um R bem muito grande e um S também muito grande na derivação V6. Se fosse numa situação normal de V6, vou escrever aqui normal, seria o Q, o R, o S e o T. Seria um pouco menor. Aqui a amplitude, olha o tamanho disso, a amplitude disso, e olha a amplitude disso. Aqui tá bem maior do que aqui. Então, vamos recapitular. Em V1 e V2, o normal é ser negativo. Mas, quando a gente tem um bloqueio de ramo direito, lembra que a gente tem duas pontas, um Rzinho e um Rzão. Você pode lembrar de heterozigotos, porque tem um Rzinho e um Rzão. Então, você vai ter lá o Q, que é para baixo, aí o R, o S bem grandão para baixo, aí sobe um R de novo. Então, você tem aqui um R pequeno, aí um S, um Rzão e um T invertido. Isso, claramente, é um bloqueio de ramo direito. Quando a gente fala de bloqueio de ramo direito, a gente pode pensar em infarto agudo miocárdico, do lado lateral, que não é importante, hipertrofia do ventrículo direito, uma TEP, hipertensão, uma DPOC. Tudo isso pode ser demonstrado num eletro. Quando a gente fala de bloqueio de ramo esquerdo, é um pouco mais fácil. Esquerdo, você só vai lembrar da letra
M. Então, você faz assim com o dedo. Um M. Sendo que em V1, esse M vai estar para baixo, porque é natural que esteja para baixo. Veja que isso é comum. E em V6, esse M vai estar para cima, como tem invertido. Então, quando a gente fala de um bloqueio de ramo direito, a onda T invertida vai estar em V1 e V2. Quando a gente fala de um bloqueio de ramo esquerdo, a onda invertida vai estar em V6. Então, falando aqui de bloqueio de ramo esquerdo, vamos para cá, para essa situação. Então, você vai ter mais ou menos isso, olha. É como se fosse um M e o T normal. Isso em V1. Mas quando a gente olha para V6, a gente vai ter a mesma coisa, só que para cima, porque a gente já está olhando em outra derivação, com o T olhando para baixo. Então, como o BRE, que é o bloqueio de ramo esquerdo, é mais fácil de ser olhado, porque vai ter esse M invertido para baixo em V1 e um M para cima, que seria comum devido à derivação, como T invertido para baixo, aqui, você já consegue detectar esse bloqueio de ramo esquerdo. Mas quando a gente fala de bloqueio de ramo direito, você fica mais atento. Porque você lembra que tem um Rzinho, um Rzão, um T invertido em V1. E a amplitude do RS vai estar muito grande quando olha para V6. Então, mais uma vez, ó, aqui você tem um R. Lembra que a gente tem a onda Q, que é a primeira deflexão para baixo. Então, seria Q para baixo, ó. Isso aqui é o comum. Q, aí R, S e o T. Então, ó, a gente tem um R que tá aqui pra cima, para uma flexão pra cima, positiva. Então, R, aí o S, o R de novo. Então, você tem duas pontas e a T invertida. E quando a gente olha na derivação V6, você vai olhar que você tem um R e um S com uma amplitude muito grande, né? Essa amplitude, assim, em tese, ela vai ultrapassar 3 quadradinhos, o que já não é normal. Então, é superior a 120 milissegundos. Então, isso é um bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio de ramo esquerdo, ele vai ser muito comum em situações de infarto agudo do miocárdico inferior. E o BRD em infarto agudo do miocárdico lateral. Ok?